Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à nossa aula de língua portuguesa. Aqui, professora Gislane. Estamos no SEAD, Centro de Ensino à Distância, e eu te convido para nos acompanhar e assistir todas as aulas, porque tem muita coisa boa por lá. Bom, nós estamos revisando as orações e as conjunções coordenadas e as conjunções subordinadas. Por quê? Porque no 9º ano, é claro que vocês já viram, né? Então, por isso é uma revisão. Vocês precisam conhecer muito bem e saber usar essas conjunções, principalmente na hora de construir os textos. E é claro que essas palavrinhas tão importantes trazem sentidos diferentes para o texto e, como eu já disse na nossa outra aula, são elas que ajudam a construir a coesão e a coerência dentro de um texto. E tem aula sobre coesão e coerência no nosso canal também. Então, nós vamos agora relembrar quais são as conjunções subordinadas e qual a função de cada uma delas, qual a ideia que elas trazem para o texto. Então, vamos lá começar com as conjunções? Então, nós já estudamos as conjunções e vimos qual a sua importância na construção do sentido dos períodos compostos e dos textos. Vamos relembrar as conjunções subordinativas? Então, as conjunções subordinativas, elas ligam uma oração principal à outra que depende dela para ter sentido completo. Bom, aqui vem a diferença entre as conjunções coordenativas e as subordinativas. Como nós vimos, as conjunções elas servem para ligar, para colar períodos, orações, né? E construir um sentido entre essas orações e no todo do texto. Por isso que um texto em que não tem conjunções corretas, usadas corretamente, ele fica sem sentido, sem coesão e sem coerência. Tá vendo a importância dessas palavrinhas? Acontece que nas orações coordenadas, nós temos duas orações que fazem sentido separadamente, que eu posso escrever uma oração e a outra oração e vou conseguir entender o que cada uma quer dizer. E aí eu só uso as conjunções para estabelecer uma relação de sentido maior entre elas. Já nas orações subordinadas, nos períodos compostos por subordinação, eu tenho duas orações em que uma depende da outra para fazer sentido. Sozinha, ela não vai fazer sentido, então ela depende da oração principal para fazer sentido. Por causa disso, as conjunções subordinadas são essenciais para construir o sentido dessas duas orações e estabelecer essa ligação. Então, aqui eu não tenho uma oração que faz sentido sem a outra, eu preciso da conjunção e da primeira oração para que essa segunda oração faça sentido. Por isso chama subordinada, porque ela está subordinada à outra, né? Lembra que o subordinado significa assim, como se ela dependesse, ou ela estivesse abaixo do outro, dependendo das ordens do outro, né? Pode lembrar disso aí, para você lembrar que nas orações subordinadas, uma depende da outra para fazer sentido. E aí as conjunções vão ter um papel importantíssimo nas orações subordinadas. Então, ó, a oração principal, veja bem, é aquela que vai dar sentido à outra oração. Então, ó, não saí porque estava chovendo. Não saí é a oração principal. Porque estava chovendo, se eu dissesse só isso, porque estava chovendo, sem a primeira oração, fica sem sentido, não fica? Por isso, essa é subordinada à oração principal. E o que liga essas duas orações é esse porquê aqui, ó, no meio delas. Então, ó, a oração porque estava chovendo depende da oração principal, que é não sair, para fazer sentido. Vamos ver, então, aqui quais são as conjunções subordinativas que estabelecem esse sentido. Como elas são muitas, nós vamos ter 2 páginas aqui. Então, vou lendo e explicando para vocês. As conjunções subordinadas causais indicam causa, motivo, e aí olha o exemplo. Porque, já que, visto que, uma vez que. Não fui à escola porque estava doente. Aqui eu quero que vocês observem. Estava doente é a segunda oração. E para fazer sentido, ela precisa da primeira. Não fui à escola. E esse porquê traz aqui uma causa, um motivo, não é? O motivo porque ele não foi à escola. Então, a gente diz causal. Consecutiva, expressam consequências.
de modo que, de sorte que, de forma que. Estudou muito, de modo que passou. Então, ó, estudou muito, de modo que passou. Aqui nós temos o quê? Uma causa, uma consequência. Aliás, uma consequência para ele ter passado, né? Então, qual foi a consequência dele ter estudado? Ele passou. Concessivas indicam um contraste inesperado. Embora, ainda que, mesmo que, se bem que. Embora estivesse cansado, foi trabalhar. Então, é como se eu dissesse assim, mesmo que ele estivesse cansado, ele foi trabalhar. Então, ele abriu uma concessão, né? Mesmo estando cansado. Então, essa palavrinha concessiva aqui é aquela que permite que alguma coisa aconteça, mesmo que tivesse outra coisa impedindo que isso acontecesse. Condicionais indicam uma condição. Se, caso, contanto que, desde que. Então, ó, se chover, não sairemos. Então, qual é a condição para a gente sair? Se não houver chuva. Mas e se chover? Não sairemos. Então, esse se, ele apresenta uma ideia de condição de algo, né, que pode acontecer dependendo de outra coisa, uma condição. Por isso ela se chama condicional. E a próxima? Vamos ver aqui. Comparativas. Vamos ver. Estabelece uma comparação, como, assim como, mais do que, menos do que. Ele correu mais rápido do que o colega. Do que o colega estabelece uma comparação, não é? Então, ó, mais rápido do que o colega. E se eu colocasse assim, ela é bonita assim como sua mãe? Tá vendo que eu ia estabelecer uma comparação entre ela e a mãe? Conformativas indicam conformidade, conforme, segundo. E olha, nós usamos muito essas conformativas no texto. Quando nós vamos citar alguém, quando nós vamos dizer que nós tiramos uma reportagem de um texto, e aí a gente fala assim, olha, conforme a reportagem afirma. Então, nós usamos muito para trazer exemplos e para indicar de onde foi retirado o texto, não é? Então, ó, isso aqui é muito usado nos textos dissertativos, o conforme, o segundo. Conforme disseram, a prova será amanhã. Então, a gente tem aqui uma conjunção conformativa. As finais indicam finalidade, para que, a fim de que. Estudo bastante, para que consiga passar. Qual é a finalidade, então, de estudar bastante? Para conseguir passar. Finalidade seria o quê? Um objetivo, não é? As finais, elas indicam um objetivo, uma finalidade. Então, ó, estudo bastante a fim de passar de ano. Tá vendo? Proporcionais indicam uma proporção. À medida que, quanto mais, quanto menos. Então, ó, à medida que corria, cansava-se. Quanto mais trabalho, mais fico cansada. Então, olha, quanto mais, à medida que, indica uma proporção, né? Então, como uma coisa vai acontecendo, outra também vai acontecendo na mesma proporção. Por isso, proporcionais. Temporais indicam tempo. Quando, enquanto, antes que, depois que. Quando cheguei, ele já havia saído. Então, indica um tempo quando algo aconteceu. Palavrinha quanto. Enquanto estudávamos, ele trabalhava. Então, ó, enquanto, tá vendo? Uma estabelece a ideia de tempo. Então, essas daqui são as temporais. Veja exemplos dessas conjunções dentro dos textos. Nos textos literários, embora fosse tarde, ainda se ouvia música na rua. Instrucional, estudei para que compreenda melhor, estude para que compreenda melhor o conteúdo. Num texto instrucional, né? No cotidiano, se chover, levarei guarda-chuva. Então, aqui a gente tem uma conjunção condicional que a gente acabou de aprender, né? E aqui uma final, que indica finalidade. E essa daqui uma condicional, que indica uma concessão. Então, vocês viram que nós temos aqui o tempo todo o uso das conjunções.
nós usamos muitas vezes sem nem perceber, porque elas são importantíssimas para construir os sentidos. O mais difícil é decorar o que cada uma traz, qual a ideia que cada uma traz. Mas o importante não é nem decorar, é que você saiba qual conjunção usar quando você vai elaborar o seu texto, quando você vai unir orações e períodos dentro do seu texto, e quando você vai construir o seu texto, iniciar um parágrafo, você saber se você coloca uma conjunção conclusiva, se você coloca uma conformativa, né? Como nós vimos lá, conforme diz a reportagem do Estado. Você tem que saber que tem que usar uma conformativa, porque senão o seu texto fica sem sentido, não é? Então, quando nós aprendemos a usar as conjunções, nós aprendemos a escrever bem, porque elas nos ajudam muito na construção do sentido dos textos. Nessa aula, nós revisamos as conjunções subordinativas e eu te espero para a nossa próxima aula. Até lá!